Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, o Sr. Ministro apresenta esta proposta de lei como a solução para todos ou quase todos os problemas da justiça no nosso país, como a grande reforma do século XXI. Diz, inclusive, que ela contém um método quase que revolucionário, adequado a uma mudança de largo alcance, e as palavras são suas, Sr. Ministro. Primeiro experimentar, avaliar e depois generalizar. Esta será talvez a primeira perplexidade desta proposta de lei. O Governo propõe a esta Assembleia da República que aprove uma lei baseada no novo paradigma geográfico-territorial, sem explicar porque falhou o atual. E o Sr. Ministro ali de cima continua a não fazer o balanço porque é que o atual modelo falhou. Com uma experiência piloto a realizar-se em 3 novas comarcas, cuja avaliação alguém se encarregará de a fazer, mas já com a sua expansão a todo o território nacional prevista, veja-se só, Sr. Ministro, só para o ano de 2010, numa nova legislatura. Entretanto, não fecha nenhum tribunal, não fecha até 2009, não fecha até às próximas eleições, Sr. Ministro. É muito importante que o Sr. Ministro esclareça como vai ser realizada a avaliação das experiências piloto e quais vão ser os meios de que vai dotar as comarcas piloto e como pretende, numa segunda fase, fazer chegar a justiça especializada a todo o país. E, sobretudo, que garantias dá, hoje, Sr. Ministro, e não em 2010, de que não só não fecha os tribunais, como vai aproximar a justiça das populações. É que ninguém sabe qual é a distribuição dos juízos, sejam de competência genérica ou especializada pelo país. E sem essa informação, que é a informação crucial, como podemos saber se a justiça fica mais próxima dos cidadãos, Sr. Ministro? Sra. Deputada Helena Pinto, toda a gente já percebeu porque é que o esquema herdado do 800 não se adapta à realidade atual. Aparentemente o Bloco de Esquerda ainda não percebeu porque é que esta proliferação de comarcas, com todas as limitações que aqui referi em matéria de atividade processual e de gestão de recursos, falhou. Mas realmente, não só em Portugal como noutros países, está-se a reconhecer hoje irrecusavelmente que falhou e tem que ser substituído por um sistema mais racional, mais integrado, que combine proximidade com eficácia. O método que vamos utilizar nesta reforma é um método que inclui experimentação. É um método que seguimos noutros domínios, como a reforma do processo civil, que já foi objeto de apreciação pelo Tribunal Constitucional, que considerou inteiramente conforme ao princípio da igualdade a realização por fases, por método experimental de reformas significativas, e parece-nos inteiramente adequado à complexidade da sociedade contemporânea, onde uma reforma tem que ser um processo de aprendizagem e um processo de aprendizagem que se estenda ao próprio curso dessa reforma. E foi por isso que decidimos agir desta forma e não realizar uma modificação instantânea que se estendesse ao mesmo tempo a todo o país. Vamos, pois, começar por 3 circunscrições, 3 novas circunscrições, 3 grandes circunscrições, as comarcas do futuro, e aí vamos dar uma concreta aplicação a todos os princípios que aqui foram enunciados e soluções que constam da proposta de lei que aqui apresentamos. Presidente, Sr. Ministro, lá se foi os 80% de apoio que o Sr. Ministro veio anunciar do alto da tribuna. Pelos vistos, não consegue o tal apoio. Mas, Sr. Ministro, não ignore que mesmo que o famoso pacto continuasse em vigor e tivesse conseguido o apoio dos deputados do PSD, esta proposta de lei não tinha o apoio dos diversos agentes judiciários. Não tinha, Sr. Ministro, e o Sr. Ministro sabe disso. E era preciso que uma reforma da Justiça, de facto, tivesse esse apoio. O Sr. Ministro fala em equidade.
que é necessário que esta reforma vai trazer a equidade, criando novos juízos e especializando alguns. Sr. Ministro, mas não era preciso uma reforma para isso. O Sr. Ministro podia ter feito isso já durante os 3 anos deste Governo e não fez. De todo o conjunto e da variedade de tribunais que se apresenta, só não existiam os tribunais de propriedade intelectual. Eram os únicos que não existiam. A grande novidade é, de facto, a nova organização territorial e as suas virtudes ainda carecem de explicação e, sobretudo, de especificação, Sr. Ministro. É preciso especificar. O senhor apresenta um novo paradigma que passa por uma nova estrutura. Passamos de 231 comarcas para 39 circunscrições. Continuamos sem saber as razões desta mudança. E depois o Governo diz que a aposta é na especialização da Justiça. Saudamos a especialização, mas temos que saber se ela vai chegar por igual a todos os cidadãos e cidadãs ou se, pelo contrário, ficará espartilhada pelo território e assim mais longe das populações. Nós sabemos a macroestrutura, mas a concretização da organização judiciária, a teia, a rede de juízos de competência genérica especializada, fica para depois, Sr. Ministro, não pode ser. Só com uma visão global podemos de facto aferir se a justiça ficará ou não mais próxima dos cidadãos e esta é uma questão central em termos da justiça. A verdadeira reforma, essa tarda, essa continua a tardar, a verdadeira reforma que passa por dotar de vez os tribunais do adequado suporte humano e material. Disso o Sr. Ministro não fala. Alarga-se a área das comarcas com as novas circunscrições, o que levanta outro problema que também era bom o Sr. Ministro pronunciar-se, da mobilidade dos funcionários judiciais, que até aqui podiam ser movimentados dentro do tribunal para o qual concorressem segundo a sua própria vontade. E agora passam a poder ser movimentados dentro da circunscrição, o que se poderá traduzir em deslocações de largas dezenas de quilómetros. Em suma, o Governo apresenta uma grande reforma que não passa de uma pseudo-reforma, que era um cheque em branco, que será cobrado em 2010. E até lá, adia mais uma vez, os verdadeiros problemas da justiça. Para uma intervenção, tem agora a palavra.